Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos também. Irmãos, eu tinha proposto no meu coração de falar sobre um tema que seria, e se me sobrar algum tempo, eu vou me estender, vou me alongar um pouco mais, que seria sobre a área financeira, né, do cristão, a área financeira do crente, né, o que nós podemos extrair das Escrituras sobre este tão afamado tema, né? Porque chegamos do trabalho cansados, e se fomos ao trabalho é porque fomos buscar algo relacionado a finanças, né? Para a nossa família, o nosso sustento e assim por diante. Mas aproveitando que hoje é comemorado o dia da Reforma Protestante, né? Se comemora 508 anos desde que Martinho Lutero apregou aquelas 95 teses na porta de sua igreja, né? Então eu pretendo fazer uma introdução, falar um pouco sobre isso para os irmãos e tentar fazer uma transição deste tema para aquilo que eu tinha proposto para essa noite. Amém? Então, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9. Vamos começar com esta referência. Os irmãos encontraram? Então, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o versículo 8: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí o versículo 9: Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 8: Porque pela graça sois, por meio da... E isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, como eu disse, hoje comemora-se 508 anos da chamada Reforma Protestante, né? No dia 31 de outubro de 1517. Há quanto tempo tem isso, né? Já se vão aí metade de um milênio, né? Metade de um milênio, desde que o Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, né, marcando ali o início da Reforma Protestante. Esse movimento não apenas transformou a história da igreja, mas também reafirmou verdades bíblicas fundamentais que haviam sido ofuscadas ao longo dos séculos. O versículo que nós acabamos de ler, na verdade, é toda a essência dessa reforma, aonde quero trazer para os irmãos um pouco do que acontecia no passado, né? Como era essa igreja dos tempos de Martinho Lutero, aonde a igreja tinha diversas situações que um tanto questionáveis, né? E nesse tempo, nesse momento, quem tinha acesso à Escritura, à Bíblia Sagrada? Basicamente, os que estavam de frente de uma paróquia, de uma igreja, né? De um conglomerado ali religioso. Quem tinha acesso à leitura e à escrita? Provavelmente os príncipes e filhos de reis, ou aqueles, né, com mais poder aquisitivo, que também não eram muitos assim. Então, toda a população, por muito e muitos séculos, por muito tempo e por muitos séculos, era refém daquilo que alguém ditava, daquilo que alguém estudava, daquilo que alguém pregava, daquilo que alguém lia. Não era possível ler a Escritura primeiro, porque não se tinha traduções em diversos dialetos para que fosse divulgado. Até a imprensa, como nós conhecemos hoje,
não existia nem mesmo um certo rascunho disso. Como que os manuscritos eram gravados na antiguidade? Em pedras, em rolos de couro, ou em papiros daquela planta, né? Olha que interessante, são os precursores do papel, são os antecessores daquilo que nós conhecemos hoje. E hoje nós podemos glorificar a Deus que nós podemos ir ali, pagar R$1, ir ali no centro, na livraria e comprar uma Bíblia. Mas antigamente não se tinha essa comodidade. Não, você era refém, naquela época você era um refém daquilo que alguém falava que estava escrito na Bíblia. Então, se alguém dizia, você precisa pagar uma penitência, seja corporal, aliás, ou seja, em recursos financeiros, assim era feito pelos demais, pela congregação, pela multidão. E aí, perceba você por quanto tempo isso deve ter permeado, né? Até que apenas em 1517, está mais, por mais que são meio milênio, está mais perto, Martinho Lutero está mais perto de nós do que de quando Jesus andou na Terra, né? Que já são mais 1500 anos para trás. Foram 15 séculos, né? Em que as pessoas eram reféns. E hoje você pode dar glória a Deus porque você tem essa liberdade. E muitos de nós, muitas das vezes, olha a quantidade de pessoas que nós temos aqui, muitos de nós, hoje em dia, não damos nenhum valor, nenhum crédito àquilo que nós temos, né? E eu vou falar um pouco disso, pega esse link, que nós somos herdeiros, né? Da Escritura, nós somos herdeiros de um tempo muito bom, de um tempo maravilhoso, e o que nós temos feito com essa herança. Pega esse link que lá na frente eu vou fazer um paralelo. Então, o Martinho Lutero, observando, aprendeu a ler, ele teve dos seus pais, foi financiado dos seus pais, pelo menos uma boa instituição, mas foi na universidade que ele conheceu a Bíblia, né? E em Romanos, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: o justo viverá, né, pela fé. Obviamente o versículo continua, mas quando ele leu esse versículo, né, aquilo inflamou o seu ser, por tudo aquilo que ele conhecia de sagrado, né, por tudo aquilo que ele conhecia de ensinamento bíblico. E ele, de repente, ele percebe que para ser salvo, ele não tinha que comprar algo, ele não tinha que pagar algo. E aqui eu faço, né, esse paralelo, porque Jesus Cristo ele já pagou por nós na cruz o preço da salvação. Tá, irmãos? Então não devemos confundir, e muitas denominações, alguns séculos já se passaram desde a Reforma Protestante, mas muitas denominações vendem coisas e vendem também costumes, por que não dizer isso? Como se isso fosse pré-requisito para entrar no céu. E não é. Porque se o Espírito Santo não transformar você, eu ou o pastor que não vai te transformar. É o Espírito Santo quem te transforma. É o Evangelho, é Jesus Cristo. É o amor de Deus quem nos transforma. Não um homem para com o outro. Falando aqui da palavra de Deus, do Evangelho. E aí nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo é suficiente, assim ele entendeu. Vou pegar aqui alguns versículos do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer: sabendo contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Também em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, uma outra referência para os irmãos aqui, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Que única oferta foi essa? A oferta
de sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então não podemos cair em nossos próprios pensamentos de que aquilo que nós estamos fazendo é para pagar a nossa salvação, vai nos justificar diante de Deus, quando na verdade a Bíblia não diz isso. Eu quero destacar aqui os 5 solas: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Esses são os 5 solas. Resumindo um pouco das 95 teses, foram estes 5 pilares, essas 5 verdades que se fundamentaram a fé reformada. Quero dizer aos irmãos e aqui eu não estou fazendo uma defesa a Martinho Lutero, porque no seu tempo também ele teve questões em que ele foi conservador para algumas coisas, embora ele tenha sido um revolucionário, assim como Jesus Cristo também foi um revolucionário, mas mesmo Jesus, ele diz: eu não vim descumprir a lei, não vim descumprir, não vim desfazer a lei, não vim enterrar, rasgar, jogar fora, eu vim cumprir a lei, porque vocês não conseguem cumprir, eu vim cumprir a lei. Mesmo Jesus sendo revolucionário na sua época, com seus ensinamentos, a qual os judeus o levaram para o madeiro, por conta de tudo que ele pregou, de toda a sua vida, de como ele andou sobre a terra, de como ele viveu. Ele foi parar no madeiro como um traficante, como alguém da pior espécie naquela época. Mesmo sendo revolucionário, ele diz que ele não veio para rasgar a lei, para desfazer, ele veio cumprir. O Martinho Lutero também tem algumas questões que ele foi conservador no seu tempo, né? E que talvez alguns pontos de teólogos podem até não serem tão bem interpretados para a teologia de hoje da Assembleia de Deus. Mas essas 95 teses, esses 5 solas, a sua intrepidez, a sua coragem de ir na porta e apregoar essas teses e dizer: está errado. Isso foi uma grande revolução para os nossos ensinamentos teológicos até os dias de hoje. E aí, voltando aqui, porque eu disse em outro dialeto, né? Sola Escritura é somente a Escritura. O que seria, o que podemos entender disso? A Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Então veja o contraste. Tudo isso aqui é um contraste grande do que era vivido e pregado nos tempos remotos, né? Você precisava, primeiro, saber ler e escrever. Dependendo se você fosse de uma outra, de um outro país, de uma outra nação, você ainda tinha que aprender o outro dialeto onde você encontrou a Bíblia para poder, assim ainda depois ler. E ainda assim, mesmo no nosso idioma, quantos aqui pegaram na Bíblia hoje para ler? E aqueles que leram, quantos nessa semana estudaram, examinaram de fato um capítulo? Nem mesmo no nosso dialeto, né, você encontra tantas pessoas dispostas a fazer isso, ainda mais quando se há a barreira da língua. Graças a Deus foi quebrado todas essas muletas, né? E Deus, ele pode observar e olhar lá de cima e falar assim: está na sua língua. Depois você não vem me dizer que eu não li, eu não aprendi porque estava em latim, porque estava em grego, porque estava em hebraico, porque estava em alemão e é muito difícil. Não, está na língua que você fala. Mas a culpa é de Deus que confundiu todas as línguas. A Bíblia está aí, né? Somente a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Não são tradições humanas ou opiniões, mas a palavra de Deus que guia nossa vida. E aqui você vê que não são as nossas tradições, os nossos costumes que vão nos levar para o céu. Não são, irmãos. Não confunda essas coisas, né? Precisamos seguir a lei dos homens, precisamos seguir o estatuto da nossa igreja, mas para que se tenha uma boa ordem. E Deus é um Deus de ordem, Ele não é um Deus de desordem.
Sola fide, somente a fé. A salvação é recebida pela fé e não por obras. Confiar plenamente em Cristo e em sua obra redentora. Então somente a Escritura foi o primeiro, né? Você procurar a Escritura, ver se realmente... Lembra? Alguém aqui já viu a expressão crentes bereanos, né? Os irmãos de Bereia? Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão aí. Eita glória, só a missionária ali que já ouviu. Então, essa expressão diz respeito àqueles que, ouvindo a mensagem, ouvindo o pregador, pega o seu manuscrito, pega a Bíblia Sagrada e vai conferir. Não simplesmente, né, como... Eu gosto de brincar, né, como um jabuti, né? Ouvir e balançar a cabeça, é aquilo ali mesmo. Né? E a gente, se a gente não tomar cuidado, né, a gente é assim na internet, né? Aqueles que... Eu gosto de ir na internet, pesquisar coisas, mas é tudo como você usa, né? Simplesmente chegar no primeiro vídeo ou no primeiro site e é isso aí mesmo e acabou, né? Tem uma grande chance de sair espalhando heresias por aí, né? Ou sair fazendo besteiras. Cuidado, não é? Então a expressão os irmãos de Bereia, o crente de Bereia, tem a ver com isso. Está alinhado com este pilar, somente a Escritura. E aí, através da Escritura, vem somente pela fé, aonde ele viu aquele versículo de Romanos 1:17, né? Agora, somente a graça, é o terceiro pilar, sola gratia. Somos salvos pela graça de Deus, não por mérito próprio. É um presente divino, imerecido e abundante. Somente a graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo para as nossas vidas. Assim diz a Escritura, né? Agora, o versículo 10 que eu disse de Efésios 2, o versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha aí, ó. Se somos feitura de Deus, imagem e semelhança de Deus, se Ele nos criou, se temos alguma semelhança ainda, se ainda temos alguma semelhança com Deus, essa semelhança vai produzir bons frutos, vai produzir boas obras. Então, a gente já teve aqui um estudo sobre fé e obras, não vou me estender nesse ponto, certo? Então, quando o versículo 10 disse que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, ô meu irmão, se você foi transformado, se Cristo Jesus, se a graça de Cristo Jesus te alcançou, faz parte agora da sua nova natureza realizar as boas obras. Quais são os frutos, as 9 virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, que Paulo diz? Vamos lá: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você foi alcançado pela graça de Deus, essa transformação é inevitável. E as obras do Espírito são visíveis e contempladas através da sua vida. O que Jesus disse para Nicodemos: não é necessário nascer de novo? Se você nasceu de novo, agora a sua nova natureza vai produzir boas obras, irmãos. Não é buscar fazer as boas obras para alcançar a graça, para alcançar a misericórdia, para alcançar o céu. Não, é fazer as boas obras porque você foi transformado, porque agora já é natural. Natural. A quarta é solos Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro caminho para a salvação além dele. Cristo Jesus é quem nos liga ao Pai, é quem nos liga a Deus. E quem nos desliga de Deus? Quem nos separa de Deus? O que nos faz estar distante de Deus? Alguém? O pecado, né, meu presbítero? É o pecado que nos afasta de Deus. A palavra vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Mas Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cristo, somente Jesus Cristo é o caminho para chegar a Deus. Não tem outro caminho. Não adianta se ajoelhar ou fazer petição para outro. Não adianta, irmãos. A Escritura vai dizer, a Bíblia vai dizer que somente Cristo. Quinto, só lhe deu glória somente a Deus. Toda glória pertence a Deus. Nossa vida, nossa salvação e tudo o que fazemos devem exaltar seu nome. É tudo para a glória de Deus. E não a nossa glória. O que João Batista falou? Convém que eu diminua e que ele cresça. Né? Então aqueles que muitas das vezes estão procurando estar em evidência, tome cuidado. Tome cuidado. Na verdade, na Bíblia, quem prometeu estar acima de todos os reinos, quem foi? Teve um que mostrou todos os reinos e disse: se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos da terra. E aí, quem foi que prometeu isso na Bíblia? Não foi o nosso Deus, né? Não foi Deus que ofereceu isso a ninguém, né? E aqui eu faço um paralelo, né? Sobre, muitas das vezes falamos assim, mas eu tenho que comer o melhor dessa terra, Deus é o dono do ouro e da prata, né? Mas você não vê Deus dizendo que vai entregar isso pra gente. Né? Não é dizendo. Se você pensar que prata e ouro são metais, são minérios encontrados na natureza, realmente tudo foi criado por Deus, né? Ele não disse que ia nos dar isso aí tudo. Porque Deus é o dono do ouro. É uma fala comum, né, dos cristãos. Deus é o dono do ouro e da prata, eu tenho que comer o melhor dessa terra. Aí, né, come esse mês e mês que vem tá como? Tá quebrado. Né? Foi apenas um parênteses, fechando, que logo após eu vou me estender um pouco mais nesse assunto. Então, o versículo 10 vai dizer que fomos criados feitura sua para as boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos ver o que diz. O que Tiago nos diz. Nosso pastor já ensinou aqui umas 2 ou 3 vezes sobre a carta de Tiago. Capítulo 2, versículos 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha aí, ó, corroborando, né, aquilo que nós temos ensinado aqui através da Escritura. Você vai demonstrar a sua fé, você vai ser um testemunho vivo da sua fé pelas suas obras, porque é natural. Você não mais procura fazer aquilo por mérito. Você já estende a mão para ajudar alguém pela sua própria natureza. Porque você nasceu de novo. Porque você é filho de Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. E assim, irmãos, eu encerro essa parte sobre a reforma protestante. Eu espero agora que os irmãos nunca mais se esqueçam, né, do que o Martinho Lutero estava vivendo naquela época, a ponto de ser necessário apregoar na parede coisas desse tipo, né? Coisas que para nós nos parece até comum, né? Para a gente é comum, mas alguém teve que lutar. Muitos morreram defendendo o Evangelho, defendendo a Escritura, para que nós hoje tivéssemos, né, esse privilégio de ter a Escritura acessível a nós. Faça como o salmista Davi. Se puder, medita dia e noite, ame a Escritura, diga que ela é luz para o seu caminho, que é aquela que não te deixa tropeçar. Faça como o salmista, medite na lei de dia e de noite, e você vai ver o resultado disso. Então, irmãos, o que o Martinho Lutero estava vivendo, agora eu quero tentar fazer aqui uma transição sobre o tema de finanças que eu me propus a trazer nessa noite. O que ele estava vivendo, imagina, irmãos, na igreja do passado, você ter que... Alguém vai dizer, vou abrir um outro parênteses aqui, né? Eu ouvi alguém dizer que, na internet, obviamente, que
a igreja romana, ela vendeu tantos ossos de Pedro que dava a fazer 12 Pedros, né? 12 apóstolos Pedro, só de ossos que ela vendeu de Pedro. Irmãos, se você entende, né, como que era a prática do passado daquelas igrejas, e até hoje em dia, tantas e tantas penitências e indulgências você tem que custear, você tem que pagar para que você não seja excomungado, né? Olha isso. Quem deu essa autonomia para alguém aqui na terra excomungar alguém, né? Quem Deus deu essa autonomia de financiar, né? Igual Casas Bahia, né? Aquelas parcelas saudáveis para que você possa chegar ao céu? Irmãos, sejamos sinceros, né? O céu me parece um bem muito mais caro do que uma casa, né? Uma mansão ali no Vale dos Cristais, né? Eu acho que talvez nem toda a nossa vida seria suficiente para comprarmos algo dessa natureza, mas era vendido. Se você não pode comprar um pedacinho do céu, se você não pode comprar a sua salvação, se você não pode custear isso com o seu suor, com os seus proventos, né? Eu vou trazer algo nessa noite que você tem uma boa utilização para os seus proventos, para o seu salário, para as suas finanças. A Bíblia, meus irmãos, como tema, como algo que você possa comentar, a Bíblia, na verdade, ela tem mais textos falando claramente de dinheiro, finanças, planejamento financeiro, de recursos, do que de salvação. E aí? E aí? Nós temos Jesus falando que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Alguém vai dizer que Mamon ali é o diabo. Não, Mamon ali era o Deus das finanças, a divindade do dinheiro, ou coisas dessa natureza. Então, algumas traduções já traz assim, né? Não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. Mas em outro momento, quando ele é com uma certa astúcia tentado para que ele fosse pego em contradição, né? A questão de você, e a gente reclama tanto de impostos, né? De você pagar o que é devido ao governo, eles estavam querendo que, né, ele caísse em contradição, né? Ele diz uma das frases magníficas e mais inteligentes. Tudo que Jesus fala é de uma sabedoria imensa. E essa fala não foi diferente. Ele diz assim: pegue a moeda, pegue o dinheiro, tira do bolso. Pegou? Tá. De quem é a imagem que está aí? É de César, né? Então, você precisa entender que para César, o que é de César. Mas para Deus, o que é de Deus. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, porque você, em algum momento, está fazendo o dinheiro de seu senhor, quando, na verdade, o dinheiro precisa ser o seu servo. O dinheiro, as suas finanças, aquilo que você alcança, precisa cumprir planejamento e ordens suas, não o contrário. Se você não pode comprar a glória, se você não pode comprar a graça, comprar a fé, se você não pode comprar a salvação, não quer dizer também, irmãos, que o dinheiro é coisa do inimigo. A Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, é verdade? Não, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui eu disse, né, há pouco tempo atrás, sobre o jovem rico. Onde estava o coração dele? Não é porque ele tinha muito. E Jesus ele vai dizer: cuide do vosso coração. Cuide do vosso coração. Não é porque ele tinha muito. Porque a Bíblia ela não reprova você ter muitos bens. E um contraponto também, aquela imagem, e por muito tempo
a igreja do passado, e você viu aqui um pouco disso, você aprendeu um pouco disso nessa noite, que a igreja do passado vendia uma imagem de um moribundo, todo sujo, que esse era o servo do Senhor, que não podia ter nada, né? Se fosse assim, por que ele deu tanta coisa para Jó? Tirou e deu muito mais ainda de novo. Por que ele fez Salomão ser tão rico? E Davi e muitos outros? Ah, meu irmão, aquele que ouviu a palavra de Deus, seguiu a voz de Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, ele não saiu de mão abanando. Quem é que eu estou falando? Abraão. Ele tinha muitos bens. Ele tinha muitos bens. A ponto de que ele se vê numa situação em que coordenadores seus estavam discutindo com outros de outro lugar e ele teve que intervir. Né? Poucos bens esse é um minutinho, né? Meu pastor? Né? E a necessidade, irmãos, que nós precisamos de aprender a lidar com isso. Muitas das vezes julgamos o irmão, tá ali com a roupa toda suja, tal, aquela coisa, né? Aquele é crente de verdade. Aí o irmão passa todo arrumadinho e tal, aquele ali tá roubando, né? Não passou. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas falas. Nós temos aqui claras referências bíblicas que falam sobre o planejamento financeiro. E aqui, quando eu falei para os irmãos no início, para pegar um link de que nós somos herdeiros, eu estava falando que nós somos herdeiros do que o povo no passado sofreu, batalhou para que nós conseguíssemos hoje ter acesso à palavra de Deus, e muitas das vezes não fazemos o melhor uso possível disso. E agora eu quero trazer um dado científico para os irmãos sobre financeiro mesmo, sobre heranças e posses. 70% dos que herdam dos pais a sua fortuna e a sua herança perdem tudo até a segunda geração. Como assim? Deixa eu explicar. Ganhou na Mega Sena, bilionária, né? E ela trata daquilo ali com muita seriedade e ajuda a muitas pessoas, e trabalhos comunitários, faz o melhor uso daquilo que ela recebeu, mas também vive bem. Só que aí as suas filhas não entendem isso e começam a gastar. Só que tem tanto que elas não vão sentir isso. Só que a segunda geração, as filhas das filhas, ou os filhos das filhas, já não vai ter mais nada. Porque é um ciclo. Né? É um ciclo onde as pessoas... E algumas razões para isso. Na terceira geração já não se tem mais nada, já se perdeu tudo. Algumas razões para isso. Falta de educação financeira dos herdeiros. Gente, a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre isso. Logo nos primeiros capítulos da Bíblia, você vê alguém tirando do fruto do seu trabalho uma oferta. Ele teve que se organizar ou não para tirar aquela oferta? Ele teve que desprender ou não do seu coração? Ele teve que se doar ou não? Já tirou uma oferta. No primeiro livro da Bíblia, você vai ver José, Gênesis capítulo 41. Depois você lê o capítulo 41. Você vai ver José interpretando o sonho de Faraó e dizendo o seguinte: olha, vai vir 7 anos de fartura, mas vai vir 7 anos de fome. Quer um conselho? Nesses 7 anos de fartura, se prepara, guarda. Né? Então, nós vemos isso na Bíblia. A ausência de planejamento também é um dos motivos que faz com que os herdeiros percam tudo. Lembre-se que nós somos herdeiros de alguma coisa que nós temos feito. Né? Vamos lá. Na Bíblia nós encontramos Jesus dizendo, Lucas capítulo 14, depois você procura Lucas capítulo 14, leia, versículos 28 a 30, você vai encontrar Jesus dizendo quem seria, colocar em outras palavras, quem seria o insensato, né, de começar uma construção sem saber que pode terminar, para deixar ela inacabada e todo mundo passava lá, começou, mas não tinha dinheiro para terminar. Jesus é claro aqui, né? É muito claro e é evidente que é necessário um planejamento financeiro
para se construir algo. Você quer construir algo na sua vida? Tem que se planejar. Alguém vai dizer assim, mas a Bíblia diz que nós não podemos planejar o futuro. Também é outra falácia, isso não está na Bíblia. Tiago, capítulo 4. Mais uma vez, Tiago, né? Capítulo 4, versículos 13 e 15. Ei, agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Versículo 15. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então alguns pegam esse versículo e dizem assim, você não deve andar preocupado com o dia de amanhã. Peraí, planejamento é outra coisa. Na verdade, é muito diferente. No final aqui ele já diz, no lugar em que você devia fazer, se o Senhor quiser, né? E se vivermos, faremos isto ou aquilo. Muitas pessoas distorcem as escrituras para vender uma imagem do crente, né? ou do cristão, de pobre coitado. E quando na verdade não é assim. Como que você vai fazer obras, né, de filantropia, ajudar o próximo, se você não desprender dos seus recursos? E quando que você vai demonstrar a Deus que você não tem amor sobre isso, se você não tiver para doar? Quando Jesus ele faz aquela comparação com a viúva, que ela deu aquelas pequenas moedas, aquelas poucas moedas, aquele pouco valor. Muitos pegam esse texto também para dizer que não, o crente tem que ser um pobre. O cristão, na verdade, ele não tem bens, não tem posse, porque a nossa terra é no céu. Peraí, você se lembra de como são as ruas e os muros para onde você vai? Qual é a referência? Qual que é a referência que Deus dá? Tem algum sentido, meu pastor? Tem algum sentido, meu presbítero? As ruas de ouro e de cristal? Tem algum sentido para isso? Isso tem valor algum no céu? Você vai trocar por alguma coisa? Então, irmãos, que possamos meditar sobre a herança que nós recebemos do Senhor através dos nossos antepassados, dos apóstolos, dos pais da igreja, dos mártires, aqueles que sofreram para que nós pudéssemos, no mínimo, examinar as Escrituras, no mínimo, poder ler na nossa língua, poder buscar. Né? E a outra parte do estudo é que você possa entender que o dinheiro, ele não é o vilão. Ajuntar tesouros não é o vilão. Ter posses não é o vilão da história. É quando você deposita a sua fé nessas coisas. Isso te afasta de Deus, isso nos afasta de Deus. Mas quando você usa como uma boa administração e como mordomo, o que é ser um mordomo? Alguém se lembra, né? Muito se fala em mordomia cristã. Alguém fala assim, mordomia? O que é mordomia? O que é ser mordomo de alguém? É cuidar dos bens de alguém. Não é isso que um mordomo faz? Administrar os bens de alguém. Todos nós aqui recebemos um talento, pelo menos um talento de Deus nós recebemos, que já é a vida, né? Estamos vivos. Então, temos que atuar e fazer alguma coisa para Deus. Não podemos enterrar isso aí. Né? Que enterrar já vai para a cova, né? Pelo menos um talento aqui todo mundo já recebeu. Não vamos ficar enciumados porque alguém recebeu 2, outro recebeu 5. Você já recebeu 1. Aleluia. Trate de administrar. Se alguém recebeu muitas posses e não está administrando bem, Deus o requererá. Porque ninguém leva para o túmulo, né, o dinheiro, os bens, a prata, o ouro, ninguém leva para o túmulo. Também veio do pó, como eu disse aqui, também é minério. E vai voltar. Então, saber administrar bem é necessário. E a última referência aqui, Provérbios capítulo 21, versículo 5. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Olha aí, ó. Eu vou ler aqui, depois eu quero que os irmãos que tiver uma tradução diferente possa vir aqui para ler. Que for diferente.
Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Alguém aí com uma tradução diferente? Alguém aqui? Está igual, né? Todo mundo acompanhou aí? Tentar trazer, em outras palavras, os planos bem elaborados levam à fortuna, ou seja, os pensamentos do diligente. Quem é o diligente? Aquele que, né, anda com diligência, né? Aquele que é precavido com as coisas, aquele que ouviu o conselho de José, né? O faraó foi diligente ou não, né? Eu ouvi o conselho de José. Então, os pensamentos, ou seja, os planos, os bons planos, né? É aquele que elabora, os planos bem elaborados, eles levam ao que? A abundância. E o que seria essa abundância? A fortuna, aos seus bens, às suas posses. No mesmo capítulo, vai ao versículo 20. Tesouro desejável e azeite está onde? Na casa do sábio. O que é o sábio? É o que anda diligente, é o que tem sabedoria. É o que soube fazer o seu talento render. Hã? Mas o homem insensato o devora. Em outra tradução aqui que eu vi que o apressado devora tudo. É aquele que pega dia 31, seu salário caiu na conta. Dia 31 e 1 minuto, salário já saiu da conta. Não é assim? Eu tenho um breve testemunho e uma notícia para contar para os irmãos. O testemunho é que eu saí de uma dívida para hoje ter uma vida mais equilibrada do que eu tinha antes. E realizei um sonho de publicar um livro. Então, foi publicado hoje. A princípio, é apenas um livro digital, mas eu quero continuar trabalhando para que no próximo ano eu possa também ter o arquivo físico, vender como um livro físico. Hoje é um e-book com poucas páginas, então se o pastor, né, permitido, a gente coloca o link lá nas mídias sociais lá para os irmãos que puderem ler, e fala sobre finanças. Os irmãos já tiveram aqui um pouco do que fala esse livro, então você, se puder nos ajudar, depois adquirindo esse livro, tá bom, irmãos? Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.